Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma vista de olhos no Exame Nacional, Final Nacional de História da Cultura e das Artes, prova S724, segunda fase 2024. Vamos então ver o que é que saiu mais na segunda fase. Vou já colocar aqui os critérios para acompanharem tudo certinho. Muito bem, grupo 1, já sabem que o grupo 1 corresponde aos primeiros módulos, o grupo 2 corresponde aos módulos do meio e o grupo 3 corresponde aos últimos módulos. Quem está a dar no dito regime geral, não é? No científico ou humanístico, está dividido só em 2 anos, portanto eu dividiria o grupo 1 vai até a Idade Média, Renascimento. E depois temos o grupo 3, que normalmente já é desde o século XIX para a frente, também assim, para não colocar por módulos. No grupo 1, o que é que nós tivemos nesta segunda fase? Temos aqui duas figuras, temos o Templo de Hefesto em Atenas e temos o Templo de Augusta na Croácia. Interessante. Temos também as duas plantas, ok, temos duas plantas onde já começava a perguntar questões relacionadas sobre as plantas e como justificarmos através da planta e da imagem, certamente. Bem, vamos lá. O culto romano associado ao templo, representado na figura 2, evidencia a importância do quê? Portanto, temos figura 2, ok? Templo de Augusto na Croácia. A centralização do poder imperial com a divinização do imperador, da difusão do urbanismo romano como serviço público do Império, do comando militar supremo com a atribuição do título de Imperator, do controle do Senado e das magistraturas sobre diversas províncias. Bom, da centralização do poder imperial com a divinização do imperador, porquê? E isto dá-nos logo, no nome, Templo de Augusto, templo, só por si é um sítio sagrado, não é? Ligado à divindade. Augusto, portanto, os imperadores normalmente eram Augusto, mas neste caso sabemos que Augusto é referente mesmo a Augusto, César Augusto. Temos a centralização do poder imperial com a divinização do imperador. Pronto, esta questão nós não poderíamos ir à difusão do urbanismo romano ao serviço público, é um templo, ok? Não faria sentido aqui as questões, teria que estar sempre relacionado com a religião. Do comando militar supremo com a atribuição do título Imperator, não há aqui nada a dizer Imperator, ok? Portanto, esta era logo escolhida. Do controle do Senado e das magistraturas sobre as diversas províncias, nós não temos, isto não é um Senado. Se isto fosse um Senado, com o nome Augusto, ok? Mas não é o caso, portanto, seria sempre a A. Vocês aqui conseguiriam logo 14 pontos. Depois temos, compare o tempo representado na figura 1 e 3 com o tempo representado nas figuras 2 e 4. Portanto, o conjunto, digamos que vertical, o lado esquerdo, com o lado direito, vamos ter de comparar. Na sua resposta apresente de modo fundamentado duas diferenças formais, entre os edifícios. Vamos lá. Temos de comparar estes duas diferenças formais. O que é que nos davam? Temos que integrar pelo menos 2 destes tópicos que estão aqui. Por exemplo, na figura 1, portanto, do lado esquerdo, embasamento ao longo do perímetro do edifício. Na figura 2, o pódio servindo de base para todo o edifício. O que é que isto quer dizer? Que o templo de Hefesto de Atenas está ao nível do chão. E no templo de Augusto temos estas escadas, que é uma espécie de pódio, que depois é que temos a base do templo, ok? Em termos de altura é diferente. Temos também outra formalidade, utilização de colunas robustas do lado esquerdo, com caneluras no fuste e capitéis simples, ok? Temos aqui capitéis simples, completamente simples, nem base tem, ok? Nem base tem. Seguindo a ordem dórica, que é a mais simples. E na figura 2 temos então o quê? Temos capitéis completamente diferentes do lado esquerdo, já viram? Ok? Utilização de colunas mais estreitas, estas aqui são classicamente dóricas, em barriga, que até relacionado com a figura feminina, não é? No lado direito são colunas simples e com capitel decorado pela ordem coríntia, que é das folhas. Portanto, são completamente diferentes. Esta vocês claramente iam logo para os capitéis. Depois temos uma terceira opção, que é do lado esquerdo um templo peripétro. Ok, temos então comparação das plantas, vamos lá, com colunas em redor
todo o edifício. E na figura 2 temos só na fachada sem peristilo. Não temos um peristilo aqui à volta. No caso do lado esquerdo temos. Está bem? Podemos andar aqui à volta. No caso do lado direito não. É simples, só temos 4. Na realidade sim, temos 4 frontais, 2 laterais, mas são 6. Mais outra opção. O friso. Ok? Do lado esquerdo temos friso com métopas e tríglifos alternados. Estão a ver aqui? Não tem. E do lado direito temos um friso contínuo e liso. Esta aqui é mais difícil vocês verem, principalmente para o estado do edifício do lado direito. Na última opção temos um templo com 6 colunas. Ok? Se contarem. É sempre na frontal que contamos, está bem? E do lado direito temos um templo com 4. Está bem? Se usarem os termos ainda é melhor. Portanto, utilização da terminologia. Vamos lá. Termos. Temos que ter pelo menos 2 conceitos. Ordem arquitetónica, pódio, coluna, capitel, métopa, tríglifo, friso, peristilo. O que é que eu acho que vocês colocaram? Coluna e capitel. Pelo menos. Pronto. Está feito. Portanto, o primeiro exercício era simples. Vamos continuar. O segundo exercício, vou já colocar aqui. Leia o texto A e observe a figura 5. Vamos lá. Temos aqui 2 relações. Texto A. Enquanto a cultura urbana definhava, surgiam formas sociais e formatos artísticos alternativos. A literatura mudou os seus canais. Assim, no século VII, a dinâmica cultural europeia centrou-se numa ilha, não afetada pela arte clássica. Agrupados em comunidade de monges, os cristãos da Irlanda enviaram missões para as Ilhas Britânicas e para o continente, nos mosteiros recém-fundados. O trabalho da iluminação tornou-se um ato de culto. Temos uma imagem, então, de o quê? Do livro de Kells. Já tem saído. Fólio 27, Irlanda, cerca do ano 800. Portanto, dá-nos logo uma noção da cronologia de onde é que nós andamos. E a primeira pergunta é logo, tetramorfo é uma representação simbólica dos 4 quê? Este aqui. Estes 4 figuras. Cavaleiros do Apocalipse, elementos da natureza, evangelistas canónicos, pontos cardeais. Bom, o que é que nós temos aqui no texto? Temos os agrupados em comunidade de monges. Os cristãos da Irlanda enviaram missões para... Ok, o que é que nós temos aqui relacionado com estas questões dos monges? Temos Cavaleiros do Apocalipse? Não são. Elementos da natureza? Não. São todos passarinhos, não é? Evangelistas canónicos? Pontos cardeais. Bom, pontos cardeais também não é. Esses iriam por exclusão de parte, acabariam no C. E bem. Vamos continuar para a pergunta 2. Demonstra a importância da cultura dos mosteiros na Alta Idade Média. Na sua resposta apresenta 2 aspectos, fundamentando-se com as citações do texto A e com elementos visuais da figura 5. Então, quais são as 2 opções que nós damos? São 2, não é? 2 dos aspectos que teriam que integrar na vossa resposta são 2 desta lista. Afirmação dos mosteiros numa época de declínio urbano e desestruturação social e política. Portanto, temos aqui a cultura urbana definhava surgindo formas sociais e formatos alternativos, é logo a primeira frase. E depois, por exemplo, a importância dos mosteiros na preservação do conhecimento, do ensino e da transmissão da cultura, quando a literacia mudou os seus canais. Portanto, basicamente é desconstruírem este texto que não é fácil e colocá-lo por palavras modernas da nossa época. Bastava essa interpretação. Temos também uma terceira opção de desenvolvimento de uma linguagem artística original, a ilha não afetada pela arte clássica. Não é? Visível na originalidade dos padrões decorativos. Portanto, temos aqui algo que não é comum nesta época. O livro Kells tem muitas questões que não são comuns na época que foi criado. E esta é uma delas, são a originalidade dos padrões e na representação, a própria representação das figuras bem interessante. A afirmação da arte na iluminura, desenvolvimento de um scriptorium dos mosteiros. Portanto, nos mosteiros recém-fundados, nós temos aqui, nos mosteiros recém-formados, o trabalho de iluminação tornou-se um ato de culto. Portanto, é mais do que simplesmente desenhar
manuscritos e iluminuras, e pintar e criar. É muito mais do que isso, já é uma devoção em si. Depois temos a importância dos mosteiros na unificação cultural e cristianização da Europa. Os cristãos da Irlanda enviaram missões para as Ilhas Britânicas e para o continente, que é o que nos dá a entender na pergunta anterior, que são os evangelistas canónicos. Duas terminologias que vocês têm de ter, pelo menos, nesta vossa resposta de desenvolvimento. Temos mosteiro, cultura escrita, iluminura, cristianização e escritório. Provavelmente vocês colocaram iluminura e cristianismo. Iluminura e mosteiro, desculpa. Cristianização seria mais complicado, mas se vocês tivessem ido buscar estes conceitos ao texto em si, colocariam. Não é uma pergunta fácil, ainda assim vocês tiram sempre uns pontinhos aqui. Depois temos uma pergunta 3, temos o Marcos Pires, portal da Capela de São Miguel, Universidade de Coimbra. Não é comum este portal, apresentarmos e trabalharmos este portal. Vamos ver o que é que nos pedem. As afirmações seguintes sobre a arte manuelina são todas verdadeiras. A adoção da tipologia da planta-salão para a unificação espacial das igrejas. Temos a construção de abóbadas de nervuras em certas áreas dos edifícios. Decoração inspirada em motivos naturalistas e heráldica régia. Uso de arcos de ferradura, de arcos de volta perfeita e de arcos quebrados. Utilização de colunas torças e arcos polilobabos. E agora pedem-nos, selecione 2 afirmações que podem ser comprovadas através da observação da figura. Portanto, só observados na figura. Eu sei que nos leva ao manuelino e que transcendemos os conceitos todos e que tudo nos vai à cabeça. Não se percam, foquem só na imagem. Vamos lá, escreva na folha as respostas, as letras que identificam as 2 afirmações selecionadas. Portanto, as que podemos comprovar pela imagem. As selecionadas pelo IAF são C e E, portanto, a decoração inspirada em motivos naturalistas e heráldica régia. Portanto, temos aqui os símbolos do rei, temos as questões do naturalismo em todas estas folhagens que são típicas do manuelino, sempre nas questões da arquitetura. Portanto, aqui bastava assumir que também tinham. E heráldica régia. E depois a utilização de colunas torças são exatamente estas colunas e arcos polilobabos, que são estes arcos todos que são apresentados pela figura. Espero que não se tenham enganado na escolha das 2, porque isto é com rasteira. Todas podem ser, mas quais é que são comprovadas pela imagem? São tipos de exercício que têm saído agora este ano e são bem interessantes. Vamos para o grupo 2, vamos lá para o nosso querido Renascimento. Temos então David, tem saído, já saiu, vai continuar a sair. Apresente 3 características da escultura reproduzida na figura 1, 2 e 3, portanto são tudo imagens da mesma escultura, são imagens claramente de autores diferentes e dá para perceber pelas cores. O fundamento de cada uma das características apresentadas com elementos visíveis. Portanto, temos de 3 características desta escultura, não temos nada para comparar, portanto temos de nos focar só nela. E temos de fundamentar. Quais são os parâmetros que eles nos dão? Temos que escolher 3 destes tópicos. O uso do contraposto seguindo o cânon clássico, portanto ele está sobre uma perna. O cânon clássico, sim, é uma figura que remete ao que era a Grécia Antiga e Roma. É o cânon clássico. Neste caso são 8 cabeças esticadas, mas enfim, para dar uma forma mais elegante. Rigor anatómico na representação do corpo humano e nos seus detalhes anatómicos, veio as musculaturas da mão direita, portanto, esta questão bem realista, típica deste David, Miguel Ângelo. Retorno à representação do Nu na escultura com inspiração dos modelos clássicos, cá está, vamos lá, módulo 1 e 2. Sugestão de movimento através da articulação de módulos anatómicos. Expressividade de género, não sei se vocês responderiam, é muito específico. Especificidade na captação dos gestos, variando entre a serenidade e a tensão, visível na serenidade aparente na posse, mas atenção em frisar a testa, ok? Ou na energia contida na mão direita, está ali muito tensa aquela mão, com as veias. Depois temos a monumentalidade refletida nas dimensões da figura de David, com mais de 5 metros. Portanto, aqui vocês poderiam pegar nas questões mais formais aqui da legenda. 2 conceitos, pelo menos, que vocês têm de ter: classicismo, cânon, contraposto, rigor anatómico, monumentalidade.
Vocês devem ter ido para o canon contraposto, talvez o classicismo. Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta que encaixa bem nos vossos conhecimentos em geral. Vamos então continuar para o exercício 2 do grupo 2. Mas uma Josefa Dobbis, Natureza com bolos e queijo, 1676. Uma das características gerais da arte barroca visível nesta figura, na figura 4, é a influência do classicismo, a valorização da narrativa, nós não temos narrativa aqui, o dramatismo cênico, poderia ser uma rasteira, dos bolos todos dramáticos, e o horror ao vazio. Bom, eu aqui iria para o horror ao vazio, o D, porque está tudo muito cheio. Vocês têm folhas a preencher todo o cenário. Tem esta barra aqui que pode deixar algumas dúvidas, mas quer dizer, há pouco ou nada. Esta figura está um bocadinho escura. Espero que na impressão tenha saído mais clara. Explicite duas características do tratamento da luz. Vamos então. Fundamento cada uma das características com elementos visíveis na obra. Vamos então. Duas destas, orientação do olhar do observador através da luz, que destaca os elementos mais significativos da obra, o que é visível, por exemplo, na maior intensidade da luz projetada na taça de bolos por comparação com a cesta. Artificialismo no tratamento da luz, criando grandes diferenças de luz e sombra. Aqui sim, vocês iriam bem contraste, temos coisas muito escuras e por baixo a impressão também for deste género. Esta luz e sombra, bem diferente entre os panos brancos e os fundos negros. Tratamento minucioso da luz e o seu comportamento em diferentes texturas. Esta já é difícil, tendo em conta a dimensão que vos é dado o enunciado. Por exemplo, nas texturas de peças cerâmicas, nos bolos, vocês poderiam tentar colocar os detalhes. Os detalhes das taças estão bem desenhados, os bolos, os pormenores. Talvez desse para contar aqui tirar pontos. Tratamento minucioso. Influências do tenebrismo. O tenebrismo é um termo interessante. Se vocês utilizaram este termo, tem logo a pontuação toda, que o avaliador nem vê mais nada. Criando grandes contrastes de luz, dando ênfase às sombras próprias e projetadas, visíveis, por exemplo, na diferença de cor entre a zona iluminada e a zona sombria do pano branco. Portanto, esta questão aqui, que é típica deste período, não é? Do século XVII. Utilização de um fundo negro que dá destaque ao primeiro plano e acentua o protagonismo da luz na definição da obra. Uso da luz claro-escuro, isto de certeza é que vocês colocaram, para estabelecer volumetrias dos elementos da obra, visível, por exemplo, na peça cerâmica e nos ovos. Okay? Até temos brilho, na verdade. Vocês teriam que utilizar pelo menos dois conceitos, contraste luz-sombra, claro-escuro, de certeza que colocaram. Tenebrismo seria excelente, se vocês se lembrassem que é típico deste século, típico desta pintura, desta onda de artistas caravagianos deste período. Artificialismo da luz, natureza morta, de certeza que usaram, portanto esta também em princípio estava ganha, não é? Vamos continuar para o exercício 3. Temos então combinação, já percebi. Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, decidiram apresentar numa declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Artigo 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudica outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem tem por únicos limites os que garantem aos outros membros da sociedade o gozo destes mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Vamos lá, vocês gostam sempre muito deste tipo de exercícios. Escrevam na folha de rascunhos, já sabem, a letra e depois o número. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada pela Assembleia Nacional, constituinte em agosto de 1789, no período inicial do quê? Da Revolução Francesa? Do Império Napoleónico, do Terror de Rosberry. Portanto, temos a 1 da Revolução Francesa. Esta, de certeza vocês colocaram bem. Composto por 17 artigos, consagrou direitos como a liberdade e a arbitrariedade, a autoridade e a igualdade. De certeza que vocês colocaram bem, certo? 3, estamos bem, estamos a ir bem. Contribuindo significativamente para o desmantelamento da sociedade de quê? Capitalista, de classes, de ordens. De classes, em princípio, não? De ordens. Interessante. Depois, classes sociais é mais revolução industrial. Muito bem. De ordens, vamos continuar. Inspirados nos valores e nos ideais iluministas, os direitos estabelecidos na Declaração foram concebidos como D2 imprescindíveis e de origem natural.
Sim, hereditários não pode ser, porque isso implica que o facto do que temos, de onde nascemos, já temos os direitos, e é exatamente o oposto. Todos nascem iguais. Transitórios é um termo um bocado sui generis aqui. Também não sei se vocês responderiam. Bem, temos pelo menos 1, 2 e 3. Não sei, acho um bocadinho rasteira, mas vamos continuar. 4 aqui, não é? Le Von Clans, Museu Nacional Mundico Alemanha, interessante. Thomas Jefferson, Rotunda na Universidade de Virgília, 1922, bem próximo. Estes dois edifícios já viram as datas. A arquitetura neoclássica, representada pelas figuras 5 e 6, recorre à linguagem formal greco-romana através do quê? A adoção do sistema trilítico e da sobriedade formal dos pórticos, a edificação de fachadas assimétricas e simplicidade decorativa, preferência pela ordem compósita e pelo uso de frontões quebrados, utilização de cúpulas e de abóboras de cruzaria e de ogivas. Bom, a arquitetura neoclássica representada pela figura recorre à linguagem formal greco-romana através da adoção de sistemas trilíticos e da sobriedade formal dos pórticos. Portanto, é bem sóbrio, é bem discreto. Okay? É essa assim, a comparação. Depois temos nas figuras 5 e 6 ilustram a importância nos Estados liberais foi dada ao quê? A afirmação da arquitetura neogótica nas construções privadas. É uma rasteira. Construção de edifícios seguindo as regras da Contra-Reforma. Não há nada a ver com Contra-Reforma aqui. A difusão de projetos urbanísticos em retícula geométrica. What? A valorização da funcionalidade pública e da cultura dos edifícios. Exatamente. Portanto, estas duas. Muito bem, interessante. Difícil, um pouco mais difícil, mas interessante. Grupo 3, exercício 1, leia o texto e observa a figura, vamos a isto. E tal como a luz é refletida pela superfície da água, não menos forte foi o efeito sobre o meio que a rodeava de um pequeno grupo de pintores, os impressionistas, que exibiram em conjunto as suas obras entre 1874 e 1886. Influenciaram não só outros artistas de todo o mundo, como mostraram à sociedade burguesa da sua época uma nova e moderna forma de pintar e de ver. Ao fazê-lo, provocaram um tal tumulto que foram vistos como revolucionários e foram em grande medida excluídos da tradicional comunidade artística das academias. Vai embora, não és académico. Na figura 1 temos Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet a pintar o seu jardim em Argenteuil, 1873, óleo sobre tela. Bom, o que é que nos pedem? As obras dos impressionistas foram inicialmente apresentadas ao público através do quê? Exposições em espaços privados, exposições universais, se eles não eram aceitos, não dava, exposições no Museu do Louvre também não me parece que o quisessem lá, e exposições no Salão da Academia, muito menos, eles queriam era vê-los longe da Academia. Portanto, só nos resta mesmo exposições em espaços privados. Ora, aqui temos, vamos continuar. Na pergunta 2, refere 3 características da técnica de pintura dos impressionistas. Fundamenta a sua resposta com citações do texto A e com elementos visíveis da figura. Portanto, 3, vamos a isso. 3 características, vamos lá. Temos 3 das quais vocês poderiam colocar pintura ao ar livre com base na observação do direto. Portanto, antes nós tínhamos tipo, o estúdio, eles iam para o estúdio, pintavam, tinham os modelos. Os impressionistas fizeram exatamente o oposto, foram lá para fora, foram para a rua pintar. E essa é uma das características bem presentes na figura 1 e a técnica de execução rápida visível no tema da figura 1. Portanto, temos... por exemplo, aqui no exterior é que é mais difícil em relação ao texto. Bem, mas vamos continuar, pode ser que coloquemos. Esta eu iria colocar em relação à figura 1, está bem? Não referenciaria nada do texto. A recusa do academismo foram vistos como revolucionários privilegiando a mancha de cor sobre o rigor do desenho, visível, por exemplo, na representação dos artistas. Nesta questão dos foram vistos como revolucionários, portanto, queriam sair da academia e ser diferentes. Muito bem. Atenção aos efeitos de luz, vibração das cores e variabilidade, visível nos elementos vegetalistas. Aplicação de cores mais puras não modeladas sobre a tela com preocupação de gerar tons intermédios para estabelecer o claro escuro. Uma nova e moderna forma de pintar. Sim. E de ver ao ar livre. Talvez desse para encaixar. A influência das teorias da ótica sobre a cor com a aplicação de cor em tons mais puros e sobrepostos de modo a gerar uma mistura ótica. Este é mais difícil vocês se lembrarem destas questões mais relacionadas com a fotografia.
Utilização de uma técnica de pinceladas curtas e visíveis dando às obras um aspecto inacabado notório, por exemplo, nas flores. Bom, como vocês têm que colocar 3, eu colocaria pelo menos 2 dos conceitos: pintura ao ar livre e impressionismo. Claro que vocês tivessem utilizado o academismo, já ganhava e dava para puxar ali mais umas coisas. Vibração das cores, acho pouco provável, e ótica, falassem da fotografia, sim. Iam certamente buscar estes conceitos. Vamos então passar para o exercício 2. Bom, figura 2 e 3. Temos um Kirchner na rua de Berlim. Ok, portanto, início antes da Primeira Guerra. Início do século, temos um cavalo, Brühlreiter, de Franz Marx, 1911. São pinturas de relativa dimensão. Temos no texto, então, o quê? As principais instituições que agruparam os pintores expressionistas foram Die Brücker, a ponte, nascida em Dresden, 1905, e de Brühlreiter, que eu já tinha acabado de referir, o Cavaleiro Azul, que surgiu em Munique em 1911. Kirchner parte das experiências pós-impressionistas para atingir uma singular e vigorosa força expressiva. Em 1911 abandona Dresden e vai para Berlim. O cenário urbano surge na sua pintura com as ruas, as pontes, as estações de comboio, de caminho de ferro e com uma série de personagens grotescas e melancólicas. Portanto, é uma opção. Entre os maiores expoentes do De Brühlreiter encontramos Franz Marc. O encontro com Kandinsky marcou decisivamente a pesquisa figurativa de Marc. A cor já não desempenhava qualquer função descritiva, tem sim a função de conferir uma nova relação com a forma. É um passo decisivo para o abstracionismo. Analisa a dimensão vanguardista do expressionismo nas primeiras décadas do século XX, abordando os temas orientadores seguintes: contexto histórico e cultural e também as propostas inovadoras do grupo A Ponte e Cavaleiro Azul. Na sua resposta, completa um total de 4 aspectos relativos aos temas, fundamentando-os com elementos visíveis e citação do texto. Portanto, vamos a isto. Esta é a pergunta mais longa de desenvolvimento que vocês têm que colocar no exame. Têm de colocar pelo menos 4 tópicos, pode ser 2. Convém, se vocês quiserem colocar só de contexto, vocês depois estão a falhar à parte das propostas inovadoras. Eu tentava colocar 2 de cada. Vá, 3-1, a pessoa fecha um bocadinho os olhos. Vamos a isso. O contexto histórico e cultural. Corrente artística de vanguarda que na pintura se desdobra em 2 grupos principais, portanto, a Ponte e o Cavaleiro Azul. Vocês têm no texto, conseguem rapidamente referir. Nascida em Dresden, portanto, são só algumas questões retiradas diretamente do texto, está bem? Depois temos a formação de uma comunidade artística pelo grupo A Ponte, que utiliza a arte como meio de crítica e denúncia dos valores burgueses e dos problemas gerados pelo crescimento das cidades. Também temos isso aqui, nesta confusão no cenário urbano. E pela industrialização acelerada da sociedade alemã. Formação em 1911 do Cavaleiro Azul, portanto, a primeira em princípio vocês tocam, a terceira vocês tocam também o Cavaleiro Azul, círculo de artistas que procurou promover a arte moderna e as pesquisas pictóricas, realizando exposições e estabelecimento de contactos com outros artistas de vanguarda. O encontro com Kandinsky marcou decisivamente a pesquisa figurativa de Marc. Depois temos uma quarta opção dentro destas primeiras, a influência do pós-modernista. No texto temos a parte das experiências pós-modernistas na concepção do papel da cor e no caráter expressivo da pintura e na crítica dos impressionistas por não representarem conteúdos expressivos relevantes. Não é uma pergunta fácil. Das questões das propostas inovadoras, temos a concepção da pintura como expressão da vida interior do artista, portanto oposta às regras da tradição académica, lá está, um bocadinho em continuidade do exercício anterior. E outras concepções que assumem como base a pintura e a observação e a imitação da realidade. Depois temos a utilização da cor com a intenção de representar ou descrever a realidade, no grupo da Ponte com a aplicação de cores agressivas e contrastantes, não é? E no grupo do Cavaleiro Azul, do Brühlreiter, temos a utilização da paleta mais clara, vibrante e sensorial. Normalmente vocês apreciam bem mais este tipo de pintura. Temos depois a simplificação e deformação das formas no espaço, portanto elas estão assim todas guias, uma confusão, não é? Dá para perceber pela figura. Bem alteradas de movimento, para corresponder à vontade e à expressão do pintor e não ao mimetismo da realidade, lá está. Temos a valorização do grupo de Brühlreiter das técnicas ligadas à natureza com sentido alegórico e revelam preocupação com a expressão da dimensão espiritual da arte. Portanto, temos sempre cavalos, montes, vales, montanhas e todo este cenário assim mais natural que se relaciona a este grupo.
Simplificação e geometrização das formas que abre caminho ao abstracionismo. Portanto, se vocês tocassem na questão do abstracionismo, seria excelente. A influência nos membros do grupo da ponte do primitivismo e das técnicas gráficas como a Chilo. Isto é difícil, vocês teriam que se lembrar de outros exemplos de obras que têm presentes, e é pouco ser xilogravura, normalmente é mais a pintura, portanto aqui não tocariam. Valorização do caráter simbólico da cor, na parte do Blue Writer, explorando as suas variedades, possibilidades expressivas, vocês também rapidamente tocariam. Depois temos, os conceitos, portanto, dois conceitos, eu já tenho estado a dizer na resposta: expressionismo de certeza, vanguarda, autonomia da cor, difícil, abstracionismo de certeza, destruição da forma, talvez, academismo um pouco, primitivismo também pouco. Aqui, observe um conjunto documental, temos Cotileiro, Monumento do 25 de Abril, e temos outro Monumento do 25 de Abril, mas do José Rodrigues, Viana do Castelo. Ok, o que é que... temos um terceiro. Alexandre Farto, qual é o número das páginas? Par e ímpar. Ok, aqui para vocês conseguirem ver, estou ao mesmo tempo. Estrutura. Peça comemorativa de 43º aniversário do 25 de Abril. Ok. Associa cada obra documental características... é aquela que vocês têm que colocar a obra. Todas estas características têm que estar associadas a uma obra, mas não, cada característica não pode estar associada a 2 ou 3 obras. Portanto, características são uma obra e uma obra com várias características, ok? Portanto, vamos a isto. A 1, não é? Ausência de efeitos expressivos. A qual é que vocês colocariam? Esta é expressiva, esta não é, e esta também é. Tem uma mão, cravo aqui, estão a ver? É só olharem um pouquinho para ela. Portanto, colocaria logo a B. B, está certo. Vamos continuar. Exploração da policromia dos materiais, portanto, das cores dos materiais. É a única que nós temos variação de cores, é a do Cotileiro, apesar de ser semelhantes. Os tons são pedras diferentes. Portanto, seria A. Certo? Vamos continuar. A influência da street art, a arte de rua, é a C, claramente. Nós não temos aqui, isto é mais monumento, não é de rotunda. Vamos continuar. A influência do minimalismo, claro que é a B, não há dúvidas. Minimalismo, isto não tem nada de minimalista e isto também não. Minimalismo. Simplificação na geometria das formas, outra vez. É só isto. Simples. É esse o efeito. A 6, o uso de materiais de origem não industrial. Portanto, este é industrial, é chapa de aço. Este aqui também é betão. O único que nós temos então é o mármore. Não é industrial, é natural, também é retirado da natureza. Vamos continuar, só nos falta um, não é? A utilização do relevo como técnica dominante. A única que nós temos de relevo é de facto esta, que é só uma frente. Literalmente um relevo. Aqui é um monumento, temos ali um pequeno apontamento no meio, que é de escultura vulto redondo, não é? E esta também. Portanto, só nos sobraria a C. E temos aqui, então, um conjunto que vocês deveriam indicar. Chegamos ao fim deste exame. É um exame mais simples, mais direto do que a primeira fase, parece-me. Dá mais oportunidade a quem queira tirar ou melhorar uma nota, ou quem não correu tão bem, conseguir então a nota que precisa para o ensino superior e para continuar. Agora é que as coisas começam a seguir a estes exames. Espero que tenha sido útil este vídeo e até um próximo vídeo.